Eu tenho certeza que você tem algum paciente com um problema renal. Se não for por um problema renal, essa pessoa, ela incha demais o seu corpo. E talvez você nunca relacionou, com certeza você nunca relacionou com os rins daquela pessoa. Porque talvez os exames não encontram nada. Mas eu vou te falar uma dica aqui que é muito importante, que é você entender não só o funcionamento ali do rim, mas também a influência de um estresse emocional alterando assim o funcionamento dos rins. Então, os nossos rins, eles foram, né? Eles se desenvolveram aí ao longo do nosso processo de desenvolvimento como ser, como uma espécie, como um órgão que ajuda ali a filtrar, né, o sangue, limpando ali também o nosso sangue, produzindo a urina, excretando ali o que não serve. É isso que as pessoas pensam, mas também o rim tem várias outras funções. Ele ajuda a regular a pressão arterial, mas principalmente o rim, ele consegue atuar na retenção ou não de líquidos no nosso corpo. Ele consegue fazer com que o nosso organismo ele tenha a capacidade de regular a quantidade de líquido que nós vamos ter dentro da gente ou não. Mas não só isso, mas também uma quantidade de proteínas. Então, olha só que interessante: se o nosso corpo, de alguma forma ou por alguma questão, precisar reter mais líquidos, então é ali que o nosso organismo, o nosso cérebro vai acionar. Né? Ele vai acionar o rim para que ele consiga diminuir essa filtragem, né? Diminuir a eliminação da urina para que a gente possa reter os líquidos, né? Mas, Rodrigo, por que será que o nosso corpo, de uma hora para outra, vai, né, reter líquidos? Existem várias possibilidades, mas talvez a que seja mais coerente que você vai entender aqui hoje é o conflito biológico que ativa o rim. Né? O rim, ele, como ele tem essa função de reter os líquidos, na nossa história como ser vivo, até mesmo os peixes, né? Você já deve ter percebido que o peixe, na hora que ele fica fora da água, ele fica quietinho, às vezes ele se debate um pouco, vê que não tem água, ele paralisa, tipo se fingindo de morto ali, e ele espera vir a água para poder retornar, se debater e retornar ali ao rio ou mar. Então, o rim, ele serve para nesses momentos onde nós nos sentimos fora, né? Fora do nosso meio ambiente, quando a gente se sente isolado, quando a gente se sente sozinho, no meio do nada, perdido, né? Quando a gente se sente desprotegido, porque imagina um peixe, ele mora no rio, ele mora no mar, aí de repente ele está na terra. Então, neste momento, o rim ele precisa paralisar essa filtração para que os líquidos, né, fiquem no nosso organismo, no caso no organismo do peixe, para que ele possa sobreviver. Porque se tem duas coisas que são principais para nós, para o nosso organismo, né, a água e também as proteínas. Então, olha só que interessante. É de extrema importância para a nossa sobrevivência nós termos líquido. Então, se a gente se sente perdido, se a gente se sente desorientado, se a gente não sabe como reagir perante uma situação, ou se a gente simplesmente, né, tá se sentindo deslocado mesmo. Sabe quando você chega no seu trabalho e você não se sente bem no seu lugar? Nossa, parece que isso aqui não é meu lugar. Sabe quando você, mesmo estando na sua família, né, você sente que ninguém dá atenção para você, você se sente mais abandonado, deixado. Ou talvez uma situação real mesmo que você experienciou, né, na sua infância, sua mãe esqueceu você na escola, demorou 20 minutos para ir te buscar e naquele momento você sentiu ali um sentimento de abandono. Você pode ter se perdido dos teus pais no shopping um dia na sua infância, na sua adolescência. Ou você pode simplesmente, né, ter passado por uma situação de bullying, onde as pessoas zombavam você e você se sentia sozinha no meio do nada, no meio desprotegido ali, né, como se fosse um meio ambiente completamente diferente do seu. É isso que é o peixe fora da água, né? Ele está num ambiente desprotegido, completamente diferente daquilo que é o habitual. E quando nós nos sentimos dessa mesma forma, o nosso cérebro, ele interpreta da mesma maneira.
O nosso cérebro ele vivencia situações, né, de forma real, virtual, né? Se a gente assistir um filme, a gente pode assistir um filme e às vezes sentir medo ou ativar um conflito dentro da gente, né? Ou às vezes só de pensar, né? Às vezes a gente pensa em alguma coisa, a gente já começa a sentir um medo, uma raiva, uma angústia. Às vezes só de você lembrar de uma pessoa que te fez um mal, você pode começar a ter uma reação fisiológica. Por causa disso, nosso cérebro ele não consegue lá dentro, né, distinguir o que é real, o que é imaginário, o que é virtual. Por isso que quando você assiste um filme em 3D, né, nossa, às vezes você está sentado numa cadeira, parece que você está voando, porque o nosso cérebro interpreta tudo de forma real. E quando você experiencia essa situação de abandono, de isolamento, né? De sensação de estar fora da água, como um peixe, né? Eu estou fora do meu lar. Às vezes você chega e vai para um país novo, uma cidade nova, né? Você é aquela tipo de pessoa que foi para uma igreja, né? Onde você não se sentiu bem acolhido no começo. Se você vivencia aquele conflito e você não muda a sua percepção, isso é importante, tá? Se você sempre enxergar a situação com a mesma percepção, é bem provável que você acaba acionando um mecanismo inconsciente para tentar ajudar você. E esse acionar um mecanismo inconsciente pode se tornar uma doença, né? E essa doença pode ser diversa. Você pode ter uma pedra no rim, você pode ter uma doença renal, você pode ter principalmente um inchaço. Por que o inchaço, Rodrigo? Porque durante o momento em que eu vivo essa sensação, durante o momento em que eu experiencio essa situação de estresse, o meu rim ele diminui o funcionamento. Então ele paralisa, ele meio que diminui. Ele fala assim, ó, nossa, se eu filtro ali, né, 1 litro por hora, eu preciso filtrar uns 100 ml por hora. Se ele faz essa conta, é justamente para ele poder, né, reservar líquidos, né, porque já que eu estou sozinho, já que eu estou perdido aqui no meio do nada, já que eu estou passando por essa situação no meu trabalho, onde ninguém divide as coisas comigo e eu estou me sentindo meio abandonado, então o que acontece é isso, a pessoa ela passa a reter líquido, né, porque é de extrema importância para a nossa sobrevivência que a gente tenha água no nosso corpo. Então, se eu estou num ambiente desconhecido, eu não sei onde tem a fonte de água, eu não sei se eu vou beber água ou não, eu não sei se eu vou comer ou não, eu não sei se eu vou gastar todas as minhas proteínas e calorias ou não. Então, o nosso cérebro é igual a reação de luta ou fuga, não é? Se você passa por uma situação de medo muito grande, o seu cérebro paralisa, ele luta ou foge. São mecanismos inconscientes que estão registrados ao longo do nosso processo evolutivo como uma espécie e que ainda hoje operam na nossa mente. É óbvio, nós temos, né, o nosso consciente, a nossa lógica, com total capacidade de reverter isso. Mas enquanto esse processo for inconsciente para o seu paciente, né, às vezes ele não vai perceber isso. Isso acontece, a pessoa sente, ela deixa passar, segue a vida, segue o dia a dia, tá tudo certo. Né? Enquanto você não trazer isso para a consciência do seu paciente, é bem provável que ele acabe repetindo esses conflitos, esses sentimentos, e o corpo ele fica ali preso àquele processo. Então, o que você tem que fazer com o seu cliente, quando ele tem muito inchaço corporal, quando a pessoa engorda 2, 3 quilos de um dia para o outro, nem sempre isso é gordura, né? Muitas vezes é retenção de líquido. Isso acontece muito com mulheres na menstruação, né? Na semana pré-menstrual, ela acaba tendo essa retenção excessiva de líquidos, e essa retenção excessiva de líquidos faz a pessoa engordar muito. E aí, a mulher que estava lá para menstruar e ela começa a inchar, ela pode se sentir, né, acima do peso, ela pode se sentir feia, ela pode entrar num processo emocional por causa de uma alteração. Pô, Rodrigo, mas você disse uma coisa muito interessante, que é as mulheres incharem antes da menstruação. Mas por que que isso acontece? A nossa mente subconsciente, ela registra tudo. Então, quando a mulher
experiencia uma situação de estresse nos dias que antecedem a menstruação, o cérebro pode registrar que é aquele momento da vida da pessoa que ela vive um estresse. Então, nos próximos meses, então vamos supor, uma mulher está lá, entra no setor de trabalho 3 dias antes de menstruar. 3, 4 dias antes, ela está lá na TPM e ela passa por uma situação de abandono. Tal. Então, o cérebro ele grava tudo. Nossa, daqui, estou num período pré-menstrual. Estou aqui ovulando. Então, assim, quando essa mulher ovular de novo, o cérebro dessa mulher vai entrar no estado de alerta. Vai ativar as regiões que controlam o rim, vai alterar o sistema nervoso autônomo que controla o rim, e essa mulher vai começar a reter líquidos. E aí vira um padrão. E depois que vira um padrão, as pessoas falam, mas isso aí é normal acontecer. Igual dor na menstruação. É normal acontecer. Não, não é normal. A mulher não tem que sentir cólica, a mulher não tem que sentir dor, a mulher não tem que engordar na TPM. Então, por isso que você, terapeuta, tem que ter esse conhecimento, para que você possa ajudar os seus clientes a mudarem a percepção, a ressignificarem esses processos que muitas vezes causam aflições a vida toda, porque a pessoa não resolve este problema. Ela acaba remoendo, 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 e quando ela vê, ela já se acostumou com aquele sintoma. Então, não se acostume com o seu sintoma como terapeuta e não se acostume nem ache normal os sintomas do seu cliente, tá? E eu vou dar uma dica de ouro para vocês, sabe? Essa dica aqui, ela vai mudar tudo a respeito da sua busca, a sua interpretação em relação aos problemas renais. Todas as pessoas que estão sob um estresse e que esse estresse está atuando sobre o rim, essa pessoa geralmente ela tem um problema, É uma divergência no olho. O olho dela, do lado que o rim está paralisado, geralmente é um ou outro, o olho ele fica um pouquinho mais para fora, Tem pessoas que falam, aquela pessoa ela é vesga, Ela tem um olhar para fora. Então, muitas pessoas que têm um leve desvio no olhar, essas pessoas elas podem ter um problema renal no sentido de estar diminuindo a sua filtração e ela está retendo o líquido. Então, ela retém o líquido para tentar, de alguma forma, sobreviver, para fazer com que esse corpo não perca esse líquido, proteínas essenciais ali para a nossa sobrevivência. Rodrigo, por que existe essa modificação no olho? Tá? Existem regiões cerebrais que controlam o rim e eles estão muito próximos ali da região do nervo óptico. Então, quando você tem essa compressão nessa região, a tendência do olho é ir para fora. Então, por isso que você tem essa modificação que é uma pista. Todas as pessoas são assim? Não, não são. Tem pessoas que têm um estrabismo, que têm uma dificuldade ali 100% visual. Mas uma das dicas que você pode observar quando o paciente tem muita pedra no rim, quando o paciente tem uma certa retenção, e às vezes essa retenção, gente, ela é mínima, É uma retençãozinha, nossa, eu sempre oscilo, 2 quilos, Eu sempre me percebo inchado em tais momentos, pode ser no frio. E qual que é a pista para você? Pô, essa pessoa viveu um estresse no frio, ela viveu o conflito dela no frio. Então, quando você observa esses sinais e sintomas, fica muito nítido para você como que isso pode estar interferindo a pessoa. E quando você entra num processo de conscientização, quando você dá consciência para o seu paciente, quando você vai dando consciência, você vai dando a chance dele fazer um processo de ressignificação. Você vai dando a chance para o seu cliente de mudar a percepção dele, de fazer com que ele sinta, que ele compreenda, que ele veja aquela situação que naquele momento ele se sentiu abandonado,
talvez ele perceba num outro momento que não foi um abandono. Talvez ele consiga, em outro momento, enxergar aquela situação como algo que, nossa, simplesmente a minha mãe não pôde me buscar na escola. Ah, simplesmente os meus amigos estavam zombando, mas é porque eles não sabiam o quanto aquilo poderia me ferir, né? Ou um estava fazendo porque o outro fazia e estava indo no embalo. Eu me senti sozinha no meu trabalho, mas é porque lá as pessoas são assim. Cada um pensa no seu próprio umbigo e não liga para os outros. Então você tem uma chance de enxergar completamente diferente aquela situação que naquele momento você se sentiu abandonado, se sentiu deixado, se sentiu isolado, desprotegido, né? Como se você estivesse sozinho no meio do nada, como se você estivesse ali fora do seu ambiente, assim como um peixe, né? Um peixe fora d'água. Então, olha só que importante isso, né? Você poder trazer para o seu cliente, para o seu paciente, essa percepção, né, de como que isso pode alterar o seu físico. E vou além, estou falando aqui de um caso como menstruação. Mas se você perceber, existem muitas pessoas que têm, por exemplo, inchaços em articulações. Tem pessoas que estão inchadas no tornozelo, tem pessoas que estão inchadas no punho, tem um inchaço no joelho, tem pessoas que são só uma perna, tem pessoas que são só uma outra perna, tem pessoas que incham só no abdômen. Então, existe também a possibilidade dessa retenção ser local. Poxa, Rodrigo, mas como assim essa retenção ser apenas local? Quando o rim realiza essa diminuição, né, essa filtragem menor e os líquidos começam a se acumular no corpo, se a pessoa também tiver um conflito, um estresse ou uma lesão física mesmo, por exemplo, no tornozelo, aquele tornozelo vai inchar mais. Se a pessoa tiver um conflito emocional, né, que afete o joelho, aquele joelho vai inchar e outras partes do corpo não. Então você tem várias possibilidades para filtrar, né, essa questão. Então você tem a questão do olho voltado para fora, né, essa divergência do olho. Você tem a questão da palpação, né? A pessoa quando ela está inchada, você palpa assim e você vê uma marquinha do dedo, sabe? Quando você coloca assim a mão na pessoa, ou se você está fazendo atendimento online para o seu cliente, põe a mão na sua perna, aperta assim e vê se fica a marquinha dos seus dedos, né? Então, se ficar essa marquinha dos dedos por alguns segundos, já é um sinal de inchaço, já é um sinal de edema, né? Então, o corpo, de alguma forma, tá retendo líquido. Pode ser que essa pessoa ela também tenha um problema vascular, tá? Mas aí já é um outro contexto, já é um outro tipo de estresse emocional que também pode modificar ali a questão das veias do corpo da pessoa. Mas a retenção de líquido, aquele paciente que tem sempre uma pedra no rim, aquele paciente que está sempre ali às vezes com alteração até mesmo de pressão, né? São patologias extremamente difíceis de se curar. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tratam a origem, não tratam a causa, não tratam o trauma, não tratam o bloqueio que gerou uma alteração no cérebro. Então, quando a gente fala de emocional, não significa que nós estamos falando que é algo que o cérebro cria, né? Não, não é isso. Quando nós falamos de um estresse emocional, é o estresse emocional impactando o nosso cérebro, que está processando aquela situação e ele está buscando uma forma de reação. Então, o nosso cérebro, ele busca uma forma de reagir, alterando o nosso organismo de alguma forma, para tentar nos proteger, para fazer com que a gente sobreviva, para fazer com que a gente resolva o problema. O que acontece é que esse mecanismo na natureza é muito bem-vindo. Então, assim, o leão correu atrás da zebra, a zebra foi mordida ou não foi, ela fugiu. Dali 20 minutos, ela desativa esse sistema de alarme, ele vê que o leão foi embora,
ela continua pastando e segue a tua vida. No nosso meio ambiente de hoje, esse leão correndo atrás de nós, ele está a todo momento. Você pode estar o dia inteiro se sentindo abandonado. Você pode estar o dia inteiro se sentindo fora do seu lugar. Meses, anos, uma vida toda. E aí, como a pessoa não trabalha o seu emocional, ela vai tendo assim diversas, eh, diversos conflitos secundários. Então vamos dar um exemplo. Você pega uma pessoa que se sentiu muito abandonada porque terminou um relacionamento, né? Ela gostava muito do namorado, ela era muito próxima do namorado, né? Ela dependia muito do namorado. De repente essa mulher houve uma separação, o namorado foi embora, do nada, sem dar muita explicação. Imagina essa mulher, depois disso, ela começa a inchar, inchar, e ela vai engordando, engordando. E aí que entra o processo, sabe? O ser humano, ele tem a parte estética, então aquela pessoa, ela pode começar a se sentir feia, ela pode se fechar cada vez mais, se isolar cada vez mais. Então, quer dizer, se o conflito do rim reter líquidos é o isolamento, é o se sentir sozinho, aquela pessoa está automaticamente tomando essa atitude porque ela não quer mais sair, porque ela não quer que as pessoas vejam que ela engordou ou que ela está sofrendo, né, com o término do relacionamento, aquela pessoa ela vai se fechar e ela vai simplesmente, opa, né? O cérebro vai falar assim, ó, tá vendo? Tá mais sozinha ainda. Então ela acaba, né? Ela acaba aumentando o conflito primário com o conflito secundário. Ela pode se sentir desvalorizada, aí pode aumentar as células adiposas, a gordura, e assim sucessivamente. Então, quando você consegue ter esse olhar mais amplo para o seu cliente, para o seu paciente, quando você consegue entender qual que é a percepção que altera a região do cérebro e que altera o órgão do seu cliente, quando o seu cliente chega com um problema num órgão, você faz o caminho inverso. Você sabe a região do cérebro que processa aquilo e você sabe também qual é a percepção que o teu cliente sentiu no momento de estresse. Não significa que ele ainda sente, tá? Mas talvez ele sentiu em um determinado momento e aquilo ficou. E em outras situações, né, como a pessoa não se resolve, em outras situações ela vai revivendo aquele mesmo problema, né? Revivendo aquele mesmo problema, ela vai aumentando aquele conflito dentro dela, o corpo, o rim cada vez mais vai paralisando. Tem pessoas que podem chegar a uma atrofia renal, tem pessoas que podem chegar a uma paralisia dos rins, ter que fazer uma hemodiálise, né? Agora imagina só, eu estou falando aqui que essa retenção de líquidos, se a pessoa também tiver um outro problema em outro órgão, esse órgão também vai inchar mais. Agora imagina você tendo uma pneumonia, por exemplo, e você ficando isolada no hospital. Então, se você ativar esse mecanismo do seu rim, você vai inchar muito mais. Você inchando muito mais, o seu edema, né, a sua inflamação por dentro, ela vai aumentar, porque você reteve mais líquidos. Olha só que loucura isso. Então, existem muitas coisas muitas pessoas que pioram seus sintomas por um mecanismo secundário ao seu trauma. Então ela experienciou um trauma, ela experienciou um bloqueio, ela registrou e seguiu, porém, outras circunstâncias na vida daquela pessoa geram uma revivência aí nesse conflito, uma reativação desse conflito, uma reativação desse ponto no cérebro. E isso faz com que o corpo entre aí num processo de, principalmente, né, um processo ali que vai fazer com que a pessoa ela tenha uma doença, ela tenha ali uma patologia muito maior. Então, nessas pessoas que sentiram isso, que passaram por essa experiência, por essa vivência, é muito importante você trazer uma solução, né, junto com a pessoa, conversando, você buscar uma solução onde a pessoa se sinta mais unida, mais agregada, mais dentro do seu lugar, mais pertencente.
né? O pertencimento, ele é muito importante para nós seres gregários, né? Nós somos animais, seres vivos gregários, né? Assim como os elefantes, os cavalos, eles gostam de estar juntos, estar próximos, em bando. Nós também somos assim. Então, quando nós saímos do pertencimento, quando nós estamos longe daquelas pessoas que nós sentimos esse vínculo, nós podemos entrar nesse conflito de abandono. Então, é muito importante essa pessoa que está se sentindo abandonada, se sentindo deixada, ela crie novos vínculos, ela crie um ambiente onde ela se sinta pertencente, né? Às vezes a pessoa mudou de cidade e ela não consegue se sentir pertencente na cidade nova. Então, assim, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ela sinta-se abandonada, mas você pode criar. Pô, o que, que tinha na sua cidade que para você era muito legal? Ah, na minha cidade tinha uma praça que tinha muitas árvores, eu sempre ia passear. Pô, será que você não pode ir nessa cidade que você está agora, numa praça onde tenha árvores, para que você possa passear? Entende? Você pode criar movimentos que gerem um vínculo de pertencimento a essa pessoa. Ah, eu sempre me reunia com os amigos e agora, nessa cidade que eu estou, eu não tenho amigos nenhum. Então, onde você pode arranjar amigos? Numa academia, né? No seu setor de trabalho, você já tentou chamar alguém para ir na sua casa? Então, porque assim, quando a pessoa está sob o conflito, quando a pessoa está sobre o efeito hipnótico do conflito, porque quando a gente está sob estresse, o nosso cérebro ele só vê aquela possibilidade, né? Se o nosso cérebro enxergasse a solução, não precisaria existir terapia. Então, quando a gente está sob o estresse, o nosso cérebro coloca aquele tampão assim, igual de cavalo, e, cara, é aquilo e pronto. Né? Ela não enxerga outras opções. Então, você como terapeuta, você vai tentando mostrar para a pessoa que ela viveu a experiência lá atrás, né? Que ela percebeu daquela forma, mas que hoje ela pode criar alguns mecanismos que levem a ela a se sentir de forma diferente. Isso já é uma forma de você fazer uma ressignificação no seu paciente. É você fazer com que ele crie no ambiente de hoje vínculos que façam com que ele saia do conflito do abandono, que ele saia do conflito de desproteção. Pô, o que você faz para se sentir protegido? Ah, se eu estudar mais, eu me sinto mais protegido, eu me sinto mais confiante. Pô, então estuda mais. Sabe, estuda mais que você, né? Tente arranjar momentos para você estudar mais. Então, assim, são mecanismos que, conforme o paciente trouxer ali essa dificuldade, esse problema para você, você vai criando esse movimento e esse movimento vai fazer com que a pessoa saia desse estresse e ela vá diretamente ali para um processo de solução, né? E no momento que soluciona, quando a pessoa sai de um estresse, é bem comum que haja um processo, às vezes, inflamatório, né? No caso dos rins, as pedras nos rins, elas sempre vêm após o estresse. Então, às vezes, a pessoa viveu o estresse, quando ela se resolve, quando aquilo passa, quando ela se sente leve em relação àquilo, dali um tempo pode aparecer uma pedra no rim, a formação de uma pedra no rim. E muitas vezes a medicina não consegue, né? A ciência não consegue explicar por que aquela pessoa sempre forma uma pedra no rim e a outra não. Às vezes aí fala, bebe pouca água. Tem pessoa que não bebe nada, que se alimenta super mal, que fuma, né? E acaba não tendo pedras no rim. Então você, quando tiver uma indagação dessa, se você tiver um conteúdo que te explique ali como que funciona a nossa percepção, o nosso meio ambiente, com os nossos sinais e sintomas, com certeza ninguém te pega, com certeza você vai ser um terapeuta, né, que vai conseguir realmente identificar os traumas e fazer um processo de ressignificação aí com os seus clientes, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.